Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Inglês que Cai na Prova de número 124, para a gente resolver uma prova interessante, para não dizer menos do que isso, banca CESP, para variar, uma banca pesada, né? Aquela prova tradicional do certo e do errado, e agora a gente vai ver uma provinha aqui, ó. Claro, é uma prova extensa, eu trouxe um trechinho dela de um dos textos que compunha a prova do Instituto Rio Branco. Olha que interessante aqui, ó. Prova para o concurso do Instituto Rio Branco, bolsa, feita pelo CESP, né? Que o cargo era diplomata, bolsa prêmio de vocação para diplomacia. Então, instituição, você já sabe, nível superior completo, evidentemente, porque esse concurso pede isso, né? O concurso do Instituto Rio Branco para diplomacia pede superior completo, né? Agora veja só. Aqui então está o nosso texto, é um texto razoavelmente grandinho, tal, mas é um dos textos que compõem a prova, então vale a pena depois você dar uma fuçada lá no nosso site da prova e puxar a prova na íntegra para você tentar resolver, tá bom? E ele diz assim, ó, fala sobre a escravidão no Brasil, comparando um pouquinho a escravidão no Brasil com a escravidão que ocorreu nos Estados Unidos da América e como ela foi especificamente aqui. Olha que interessante esse texto aqui, que fala desse período triste do nosso país, que era o período da escravidão, certo? Dá uma olhada aqui o que ele fala. Slavery in Brazil was not like slavery in the United States of America, where slaves were totally debased to the extent that every effort was made to destroy the African language, culture, religion, and intellectual capacity. In Brazil, the number of slaves imported was quite large. Moreover, most slaves in Brazil came from parts of Africa with developed culture. The first system of private education in Brazil was begun by the African Muslim societies, whose members came from the West Africa. Então ele está dizendo o seguinte, ó, slave no inglês é a palavra escravo, tá? Então slavery é a palavra escravidão, tá? Que veio de slave, ó, que é a palavra escravo, tá bom? Slave. Então ele diz assim, ó, a escravidão no Brasil não foi como, esse like é como num sentido comparativo. A gente já falou dele várias vezes aqui, pra gente parar de achar que o like é só o verbo gostar, beleza? Daí ele diz assim, ó, não foi como a escravidão nos Estados Unidos da América, onde os escravos eram totalmente degradados ao ponto de que cada esforço foi feito para destruir a linguagem africana, a cultura, a religião e a capacidade intelectual deles. Ou seja, ele está dizendo que nos Estados Unidos tudo foi feito para destruir literalmente a cultura africana, tá bom? E aqui ele diz assim, ó, no Brasil, dá uma olhada comigo lá, ó, no Brasil, o número de escravos importados era muito grande. Além do mais, olha essa conjunção aqui aditiva, né, que significa além do mais. E você sabe usar o além do mais, né? Além do mais quer dizer que você vai trazer mais informação e com um certo destaque. Além do mais, a maior parte dos escravos no Brasil vieram de partes da África com cultura desenvolvida. O primeiro sistema de educação privada no Brasil foi iniciado pelas sociedades muçulmanas africanas, cujos membros vieram da África Ocidental, certo? Olha que interessante. Daí ele diz assim, né? Enfim, West aqui como oeste da África, tá? The African slaves who came from the literary and West African college system were hired to teach the children of the Portuguese slave masters. At the same time, these slaves created their own schools. Brazil has retained many aspects of African culture from the very beginning of its colonial history. The Africans sent to Brazil came from a number of important kingdoms and empires. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, os escravos africanos que vieram do que agora? De um sistema de faculdades, ou seja, de um sistema de educação, né, de faculdade, de ensino superior, um sistema universitário, tá? Então vamos lá, vamos repetir de novo esse trecho. Os escravos africanos que vieram de um sistema universitário, ou seja, de faculdades africano, do ocidental e literário, foram contratados para ensinar os filhos dos senhores de escravo portugueses. Né? Master aqui é a palavra mestre, só que no Brasil a gente usa o termo que eram os senhores de escravo, né? Ao mesmo tempo, estes escravos criaram suas próprias escolas. O Brasil reteve muitos aspectos da cultura africana do
começo, bem do começo, very beginning quer dizer bem do início da sua história colonial. Os africanos enviados para o Brasil vieram de um número de reinos importantes e de impérios importantes, certo? Empires são impérios, tudo bem? Daí ele diz assim, ó, some aspects of African culture that Africans in Africa are allowing missionaries from the European and Arab worlds to destroy are the traditional African spiritualist religions such as Vodou and Shango. African religions thrive in Brazil, whether it is Umbanda, Candomblé, or the Orisha tradition. These religions are like a steel bond that holds Afro-Brazilians to their African heritage and culture. Paul Barton, Brazil's Black Renaissance is happening. Então ele termina o texto fazendo essa alusão aqui a esse cara, né? Então ele fala o seguinte, ó, alguns aspectos da cultura africana que os africanos na África estão permitindo, né, que os missionários do mundo europeu e árabe destruam, são o que? As religiões espiritualistas africanas tradicionais, tais como Vodou e Xangô, certo? Vodou e Xangô, que a gente fala no português, né? Xangô. Aí ele diz assim, ó, as religiões africanas prosperam no Brasil, quer seja a Umbanda, o Candomblé ou a tradição Orixá. Essas religiões são como uma ligação de aço, né? Bond quer dizer elo, uma ligação, enfim, então podemos traduzir como elo. Um elo, cadê bond? Um elo de aço que junta, né? Que segura, certo? Que une, tá? Os afro-brasileiros às suas heranças africanas, heranças e culturas africanas, né? Aí ele fala o nome do Paul Barton e ele diz assim, ó, a renascença negra, ou seja, o renascimento negro do Brasil está acontecendo, né? O renascimento negro do Brasil está acontecendo, é assim que diz o nosso texto, que já vem com as nossas questõezinhas aqui para a gente tratar. Opa, Instituto Rio Branco, como é que é mesmo? Certo ou errado? Complicadinha essa prova, né? Diz assim, ó, com base no texto 1, pode ser corretamente inferido que? Inferido, que é o mesmo que deduzido. Enfim, suposto que na verdade é assim, tá? Então, com base no texto 1, porque essa prova teve vários textos, tá bom? Olha o que ele diz aqui, ó, texto da prova de inglês. The main difference between slavery in Brazil and that in the United States is that the Brazilian slave owners try to destroy African culture. Eu não vou nem continuar lendo porque eu já vi a resposta já. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. A principal diferença, lembra dessa palavrinha que ela cai muito em concurso, entre a escravidão no Brasil e aquela dos Estados Unidos é que os donos de escravos no Brasil, ou seja, brasileiros, tentaram destruir a cultura africana. Não, eu não vou nem continuar lendo por quê, tá? Mas ele fala aqui, ó, por causa do seu alto nível de desenvolvimento que ameaçava a sua dominação dos escravos. Gente, ele falou no texto que eles vinham de impérios, de cultura desenvolvida, de impérios, reinos, e que eles vinham letrados. E eles faziam o quê? Eles ensinavam os filhos dos senhores de escravos. Então, não tentaram destruir nada disso, né? E a gente tem aí, graças a Deus, né, a permanência de vários aspectos da cultura africana na nossa cultura, pelo amor de Deus. Então, veja, o texto não falou isso. O texto falou que, inclusive, eles criaram suas próprias escolas. Então, não. Isso aqui está errado, tá bom? Bem tranquilo essa questão, eu achei, hein? Olha o número 62. Slaves who taught the children of Portuguese slave owners had come from an already existing educational system in Africa. Opa, agora sim, hein? Escravos que ensinavam os filhos dos senhores de escravo portugueses tinham vindo, né? Had come de um sistema educacional já existente na África. Sim, e ele fala justamente isso aqui, ó. Ó, vamos achar? Aham, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. O primeiro sistema de educação privada no Brasil foi iniciado pelo quê? Pelas sociedades muçulmanas africanas, cujos membros vieram da África Ocidental, certo? E ele reforça isso nesse outro parágrafo aqui. Tudo bem? Ó, bem bacana, tá? Então é isso. Tá errado aquele item lá. Vamos embora para a próxima questãozinha. Errado.
esse aqui tá errado, esse aqui tá certo, certíssimo, tá bom? Os caras já vinham, sim, de um sistema, vieram meio prontos, tá bom? Daí ele diz o seguinte aqui, ó, então olha que interessante como que o CESP trabalha. O CESP trabalha com uma série de, se eu não me engano, são 5 questões, tá? Focadas mais na interpretação do texto, pelo menos para esse texto, e outras 5, porque era da 61 a 70, né? E outras 5 questões que são focadas mais em aspectos gramaticais. De novo, estou reforçando aquilo que eu digo toda vez. Os aspectos gramaticais do idioma vieram para ficar. É isso, tá? E se você não está antenado com todos os aspectos gramaticais, aí você entra em contato comigo pelas redes sociais, a gente vê como que a gente se ajuda, porque você precisa dominar a parte estrutural também da língua. Olha o que ele diz aqui, ó. A palavra like pode ser corretamente substituída por alike. Alike tem a ver com parecido. Tá? Semelhante. Mas a palavra like do início do texto, que eu deixei grifada para você, olha aqui, ó, é a palavra como. Não foi como a escravidão nos Estados Unidos. É um like comparativo descritivo. E não um like de dizer semelhança. Então essa questão aqui ficou um pouquinho fácil por aqueles que já sabiam o significado da palavra like no contexto do texto. Claro que está errado, não tem nada a ver, não tem a ver com semelhante. E a palavra moreover, que a gente traduziu no texto como além do mais, sendo uma conjunção aditiva, ela acrescenta informação dando destaque a algo novo. Se dá destaque, um certo grau de importância a mais. Bom, ele pergunta o seguinte, a palavra moreover significa também. E, mais importantemente, veja, é como se ele queira saber o seguinte, significa isso aqui? Esse trechinho aqui? Moreover? Sim. Também é porque eu estou trazendo uma informação para dentro da frase. E, mais importantemente, é porque o moreover, quando eu digo além do mais, né, eu dou uma espécie de destaque àquilo que eu estou ressaltando. Então, sim, essa está correta, essa está certa. Prova de alto nível, né? Claro, não poderia deixar de ser diferente, uma prova para o Instituto Rio Branco, em que você tem que ter inglês em nível de proficiência, tá certo? E esse foi apenas um textinho para começar a prova de inglês. Quem sabe, nos próximos encontros aí, eu não vou buscar os outros textos dessa prova para a gente trabalhar em nível máximo de aprofundamento dentro da prova do CESP e numa prova com um nível desses para cargo para diplomata, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui, nos vemos na nossa próxima semana, religiosamente, e eu vou estar aqui ajudando você nessa jornada. Valeu? Precisou de mim? Sabe onde me encontrar? Agradeço demais o carinho, as pessoas me mandando mensagens, né? O aluno que me mandou lá que ele assistiu até o número 100 dos nossos programas, ele assistiu cada vídeo 5 vezes, são mais de 500 vídeos assistidos, né? Porque se ele está vendo todos os vídeos 5 vezes, aquilo que eu te falei, está impactando muito o conhecimento de muita gente. Esse não é um programa para você ver uma vez só a cada edição, tá? Você volta lá no início e vem assistindo tudo de novo, que vai lhe ajudar muito, tá bom? Precisou de mim, sabe onde me encontrar? I see you. Bye!